atenção com a evolução das redes sociais, desde o YouTube até o TikTok. O ser humano foi sendo treinado a depender de estímulos cada vez mais curtos. Mas não só estímulos cada vez mais curtos, temos que prestar mais atenção, porque esses estímulos acabam afetando uma das esferas mais importantes do ser humano, comprometendo assim a sua atenção. E o que é atenção? É a capacidade de se manter focado no único estímulo. O que acontece é que as redes sociais são desenvolvidas na base de diversos estímulos e não um único estímulo. E o que te mantém lá são os diversos estímulos que as redes sociais são capazes de te oferecer. E assim segue a nossa vida. Somos dependentes de muitíssimos estímulos para colher uma migalha de satisfação. Agora, uma coisa importante que nós devemos ter em conta é que o nosso envolvimento desenfreado em essas redes sociais acaba fragilizando em parte a nossa capacidade de tolerar a frustração, a crítica e a espera. Somos muito rápidos. Eu estava acompanhando a dinâmica aqui que foi feita e dependia mesmo da flexibilidade de cada um. E quase que não fosse flexível, era reprovado. Ainda bem que estamos falando de pressão social. O que muitos de nós não conseguimos entender é que não somos culpados de sermos conotados como morosos. Mas, em algum momento, os outros é que estão doentes demais. Quem aqui estamos num treinamento, então não tenha vergonha. Que muitas das vezes fica triste quando o celular demora a abrir. Levanta a mão. Obrigado. Quem já foi fazer um teste após ter estudado muito, e quando chegou o momento do teste, esqueceu tudo? Obrigado. Quem aqui é intolerante com pessoas lentas? Quer respostas rápidas? Obrigado. Um dos males dos séculos identificado ultimamente chama-se síndrome de hiperatividade de pensamento. Ou seja, síndrome de pensamento acelerado. É fácil você apontar os outros como se fossem frágeis porque estão sendo líquidos. Mas você está normalizando uma doença sua. Porque acaba fragmentando a sua capacidade de lidar com o processo. E o processo tem os seus adversos. Então, muitos de nós sofremos por essa síndrome de pensamento acelerado. O que acontece é que na nossa memória nós temos aquilo que é chamado de memória RAM, que é registro automático de memória. Existem muitas coisas que são registradas pela sua memória sem teu consentimento. E quando chega um momento tenso, aquela toda informação que você colheu sem teu consentimento acaba ativando umas janelas que chamamos de janelas killers ou sequestradoras. E as janelas sequestradoras não te permitem ser lúcido, mas crítico. Razão pela qual, quando você está ali a fazer teu teste,
começa a aparecer muita informação que é inútil para não dar lugar à informação que você precisa. E logo que você se livra do momento de tensão, tudo volta. Ou seja, em algum momento, o ser humano deixa de ser um ser pensante e começa a ser um ser instintivo. O meu convite para ti é que não saia desse lugar sendo esse tipo de ser humano instintivo, mas seja um ser humano pensante. Nós não conseguimos lidar em algum momento com a crítica. Isso é chato. Existe um termo que é a aladoxofobia. A aladoxofobia é o medo de ser contrariado. Alguns, por causa do medo de ser contrariado, não falam. Outros adotam uma postura de não me pergunte, não me toque, não comente mais nada. E isso é aladoxofobia. Muitos de nós não falamos publicamente não porque nós não temos conteúdo, porque nós temos medo de opinião contrária. O que faz com que muitos de nós não opinemos não é porque não estamos capacitados, mas surge aquela pergunta: e se não for o certo? E se me perguntar isso? E esquecemos uma coisa muito importante que fez o mestre das emoções, Jesus. Quando ele pergunta: quem dizem ser o Filho do Homem? Enquanto os seus discípulos respondiam e ele perguntava: e vocês? Quem dizem ser o Filho do Homem? Queridos, a aladoxofobia atacou quase todas as esferas, inclusive a religiosa. Poucas vezes os líderes têm a abertura com os seus liderados, têm essa postura como Jesus. O que você pensa honestamente de mim? Se nós estivéssemos numa reunião de liderança, eu poderia perguntar aos líderes: quantas vezes você sentou com os seus liderados só para lhes perguntar o que vocês pensam ao meu respeito? E honestamente falando, não uma resposta induzida, uma resposta própria. Porque o maior perigo não está em ser abandonado, está em andar com pessoas que não compreendem o seu propósito. O maior erro que Einstein cometeu foi de ter passado os últimos dias da sua vida com alguém que não entendia a sua língua. Infelizmente não podia deixar últimas recomendações, porque a pessoa que estava do seu lado não entendia a sua língua. Será que as pessoas que estão ao nosso redor entendem a nossa linguagem? Estão por conveniência ou por convicção? Os nossos liderados estão conosco por uma simples conveniência ou por convicção? Sabem o que estão fazendo? Sabem o que estão seguindo? Enquanto sentado, para não fechar e também não cansar logo, porque live se mantém, dá para pegar. Entretanto, eu tenho a recalçar que essa questão das redes sociais não que tenha criado essas fragilidades. As redes sociais simplesmente aproveitam-se dessas fragilidades. Aproveitam-se, aceleram e servem como um campo de treinamento para que nós cada vez mais sejamos homens instintivos e não lógicos. Essa fragilidade já existia desde a concepção do ser humano. O ser humano não aguenta ser confortado. O que nós vivemos hoje, Eva não conseguiu ser confortada e cedeu. Confrontação.
E as redes sociais não criaram isso, apenas usam isso para maximizar a nossa fragilidade. Essa teoria é defendida por Barkov, um dos especialistas na inteligência emocional, também Daniel Goleman, no seu livro Thinking Fast and Slow. E temos também o Steven Pinker, que defende que na verdade já existia essa fragilidade no ser humano. As redes sociais simplesmente maximizam e não só ganham dinheiro pela sua fragilidade. Por exemplo, as redes sociais ganham dinheiro pela sua fragilidade. Se formos a prestar atenção com as redes sociais que nós dispomos hoje, acabamos em algum momento associando aos padrões pré-existentes, sendo seres que preferem respostas rápidas. Presta atenção, temos pessoas aqui mais velhas. Nos tempos de ontem, quando você entrasse com uma proposta de um relacionamento com uma moça, ao menos era dado uma semana, 2, 3 ou um mês para obter resposta. Certo? Hoje acontece tudo ao contrário. Vocês se relacionam e depois se perguntam quem nós somos. Então, houve inversão das regras. E temos outra coisa que acontece com a mente humana que chamamos de vieses. O que são vieses? É automatismo cerebral, são atalhos. E os atalhos são muito bons para nós porque poupam energia. Deixa-me trazer aqui um dado. O Departamento dos Estados Unidos, que é responsável pela investigação das causas dos acidentes aéreos, concluiu uma coisa muito interessante, que a maior parte dos acidentes aconteciam na presença do comandante. E isso é estranho, porque quando você vê o comandante, espera que tudo corra bem. Mas a maior parte dos acidentes acontecia na presença do comandante. E isso sem dispensar os outros membros da tripulação. O que acontecia? Uma coisa simples. Os outros membros da tripulação podiam até ver que estão em risco. Mas como o comandante está no centro, talvez ele saiba o que está fazendo. Consegue perceber? O comandante podia cometer erro. São dados. Cometiam erro, os outros membros da tripulação observavam, já que ele, acho que não há algum problema. O que isso quer dizer? O automatismo cerebral nos faz pensar que só porque é um especialista que está nossa perante, não podemos questionar. Já que isso foi falado por uma pessoa influente, é isso mesmo, não pesquisamos mais. Desde que o indivíduo seja influente, seja especialista na matéria, à medida em que fala alguma coisa, nós ativamos o automatismo cerebral, ou seja, o atalho cerebral. Por que investigar mais se falou especialista? Por que investigar mais? Por que questionar se falou o influencer? E aí temos que ter muito cuidado. Temos que ter cuidado porque as redes sociais muitas das vezes oferecem-nos espelhos quebrados. E é perigoso
você tirar a conclusão do seu próprio reflexo baseado no espelho quebrado. Conseguem perceber? Amém. Se você for uma pessoa que diz que eu vou me exercitar, talvez para perder um peso, o pior erro que você pode cometer é você usar uma balança sem certificar que essa balança está devidamente ajustada. E muitas vezes as redes sociais, por causa dos likes, por causa da visibilidade, acabamos confiando balanças mal ajustadas. E como é que você quer ajustar a sua vida na base de uma balança mal ajustada? Outro fator importante é que nas redes sociais nós só conseguimos ver aquilo que as pessoas querem que nós possamos ver. Mas aquilo que elas não querem que seja visto, esconde. E você só segue pessoas baseado nas suas conquistas, entretanto não conhece os seus desafios. Augusto Cury, ele disse que um dos maiores desafios do sucesso é a sustentabilidade. Eu vos digo uma coisa, a maior parte das pessoas com quem vocês se identificam já estão cansadas de ser o que elas são. Por causa do fator sustentabilidade. Agora a minha pergunta é, você conhece também os desafios dessa pessoa que você olha no espelho? Ou você só conhece o seu sucesso? Você conhece o lado que te esconde ou você só conhece o lado que expõe? E muitos de nós nos identificamos enquanto estamos vivendo o melhor que aquela pessoa. Conseguem perceber? Amém. Agora, o cérebro humano, como eu falava dos padrões, acaba preferindo o fácil ao difícil. E é lógico, se você tiver a possibilidade de fazer o fácil, por que mais te propor o difícil se já tem uma saída? O cérebro humano evita o desconforto. E isso é contrário à lei do crescimento. Porque a disciplina, muitas das vezes, não está de acordo com o seu conforto. A resiliência também não é sobre o conforto. Então, muitas das vezes, nós acabamos evitando o desconforto. Outra coisa interessante é a busca constante pela aprovação social. Queridos, muitos de nós que estamos aqui não colocamos a roupa que nós temos porque gostamos, mas porque fomos ensinados a gostar. A aprovação social faz com que você se sinta completo por fora, mas vazio por dentro. E você acaba sendo um ser, na realidade, que não é ator da sua própria história. Acaba sendo expectante. Os outros é que acabam decidindo por ti. A outra coisa é a questão de economizar a energia mental. Se for a prestar atenção, na era do YouTube, existe algo que acontecia. A monetização era feita ou dependia do tempo da visualização. Tínhamos vídeos ultra longos. Mas com o passar do tempo, entramos aqui na economia de energia mental. Razão pela qual muitos de nós, em algum momento, já dissemos: escute você, vai me dar o relatório depois.
Assista, depois me diga como é que foi o final. É simples. Economia da energia mental. Falando da fase do YouTube, por favor, meu tempo. Então, eu falava da fase de YouTube que o objetivo principal era te reter por minutos. Mas depois houve um gênio. Era antes de eu descobrir que aquele indivíduo é um gênio de verdade. Porque eu acho que ele teve tempo de estudar os padrões mentais. Como é que nós funcionamos? Inventou-se o Facebook de 2012 a 2016 e no que se baseava? Feed infinito. Quer dizer, quando você lê jornal, sempre a conclusão. Mas se entrar no Facebook, depois de uma informação, a outra informação, depois de outra informação e outra informação. Mas não só o feed infinito, mas como também temos os estímulos variados. Queridos, essa questão de estímulos variados compromete-nos bastante, inclusive nos relacionamentos. Porque o teu parceiro nunca terá estímulos tão variados quanto os estímulos que te impõe o Facebook. Mas a sua mente está acostumada a estímulos variados. E quem não te oferece estímulos tão variados quanto te oferece o Facebook é inútil. É assim como conclui a nossa mente. Mas também temos a questão de atenção fragmentada. Por que atenção fragmentada? Porque se eu não gostar de uma coisa, posso pular para outra. Só. Então, eu estou a ver um vídeo, não estou gostando, eu posso pular para um outro vídeo. Depois temos o Instagram, que são conteúdos de 15 segundos. Nesses dias, eu pude observar que algumas pessoas saem de um vídeo para o outro em menos de 15 segundos. O que acontece? O vídeo tem que lhe proporcionar recompensa em pouco tempo para ele permanecer. Isso nos fragiliza, porque acabamos sendo seres que dependem de recompensas para permanecer. E às vezes a visão que nós carregamos nem sempre de imediato traz a recompensa. Estamos juntos? Amém. E temos agora o TikTok. 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 Esta aqui foi muito inteligente, não posso dizer forçado. O conteúdo primeiro é ultra curto. Depois temos um nome automático. Quer dizer, você sai de um vídeo para o outro sem pesquisar nada. E no que isso implica? Automatismo cerebral. E na vida acabamos entrando no modo automático. Estão comigo? Acabamos entrando no modo automático. Quer dizer, maior parte das coisas que nós acabamos fazendo não parte da nossa própria decisão, parte da decisão dos outros, porque somos automáticos. Cabe o cérebro aceitar o que vem depois, celebrar o que vem depois, mas estamos na era de automatismo. Assim como também temos lá muitos reflexos. E o que acontece é que quanto menos atenção, menor é o esforço. É assim como nós concebemos. E quanto menor for o esforço, maior é o alívio. Quer dizer, permanecer por muito tempo acaba sendo entediante e te gasta energia. Então é mais prático eu sair para o outro vídeo, para o outro conteúdo, porque gasta menos energia. E isso faz com que nós percamos consistência. Um dos especialistas
em hábitos, ele diz que não é o entusiasmo que gera o sucesso, mas é o compromisso com o processo. E sabendo que nem sempre o processo nos oferece aquilo que nós queremos, às vezes nos prega o que nós não queremos. E ainda mais temos que ter em conta que em estágios iniciais ou intermediários de toda a visão, existe um vale que se chama vale de desilusão. E se nós estivermos tão pressionados assim, não saberemos lidar com o vale da desilusão. O que é o vale da desilusão? É aquele período onde tudo que acontece parece que está para te provar que você não é a pessoa ideal para viver o sonho que você tem. Onde as coisas são contrárias àquilo que você esperava. Então tenhamos muito cuidado, porque o ser humano acabou aprendendo a regra errada. A regra antiga dizia ficar compensa. A regra atual diz trocar compensa mais. Vou traduzir isso. Ontem você tinha conselheiros te encorajando a permanecer, seja na sua visão, seja nos relacionamentos. Agora o jogo mudou. Ficar não compensa, trocar é que compensa mais. Você é aplaudido porque trocou, não porque manteve. Você acaba sendo aplaudido simplesmente porque trocou e não porque manteve. E acabamos entrando nesse automatismo. Seres humanos viciados em trocar. Queridos, eu tenho dado assistência a muitas pessoas e já me deparei com casos de eu rompi com o relacionamento e eu perguntar por quê. Depois diz, não havia nada de errado, só que já estava no momento de trocar. Isso é gravíssimo. Estamos sempre treinados para isso. Parece que permanecer na mesma ideia, permanecer com a mesma pessoa é desafiador demais e acabamos nos sentindo mais leve trocando. Talvez você não tenha percebido ainda qual é o impacto disso, mas vou te dizer. As redes sociais também acabaram causando uma atrofia na esfera de atenção devido ao consumo de estímulos curtos. Só para você ter noção, muitas vezes o que te motiva a permanecer no Facebook, não num vídeo, no Facebook, é a possibilidade que você tem de ir sempre ao próximo conteúdo. A dopamina, que é um sistema de motivação nesse contexto, acaba sendo ativado não pelo vídeo que você vê, mas por causa só de uma pergunta. E se o próximo for melhor? Que você acaba pensando. Agora, como estamos também no âmbito de inteligência, de treinamento, quem é que já guardou um vídeo para assistir depois? Quem dessas pessoas já viu um outro vídeo se esquecendo daquele que guardou? Então, basicamente é isso que acontece. Acabamos permanecendo onde há mais estímulos e onde a dopamina é liberada com mais facilidade. E você descobre uma coisa: se você salvou, é porque é útil. Então, você salvou o útil em troca do que é inútil. Mas só por um motivo: sistema de recompensa. Só. Parece que permanecer naquele vídeo te gasta mais energia.
Você tem que focar-se totalmente naquele vídeo. Isso para ti não está bom. Entretanto, ainda que a dopamina seja liberada, não significa que nós estejamos em alinhamento com os nossos ideais. Basicamente, os vídeos que te colocariam em alinhamento com os seus ideais são os vídeos que você salvou e nunca mais assistiu. Então, o meu desafio para ti é que antes de buscar novos vídeos a partir de hoje, estamos ajustando essa esfera. Volte a assistir os vídeos que você salvou e não aceite ir para outros enquanto não tiver concluído. Em algum momento, nós acabamos ficando viciados em experimentar algo novo. E quando eu falo de ficarmos viciados em experimentar algo novo, falo em todas as esferas sociais. Você tem algo ao seu dispor e você simplesmente quer trocar. Não que a coisa não responda à sua necessidade, só não responde ao teu desejo. Não sei se fiz confusão. Não que a coisa não responda à sua necessidade, só não responde o seu desejo no momento. E acabamos ficando viciados em trocar. Cada vez queremos algo novo. Queremos conhecer uma pessoa nova. Queremos entrar numa relação nova. E giramos nessa ideia. E não conseguimos permanecer numa única ideia por um tempo suficiente. Bem, tenho aqui a síntese. Diz que a dinâmica das redes sociais, do conteúdo longo ao ultra curto, treinou o nosso cérebro para buscar alívio imediato. Esse é o primeiro impacto. E esse condicionamento reduz a resiliência emocional e aumenta a vulnerabilidade à pressão social, porque passamos a evitar tudo que existe: espera, confronto ou frustração. E essas anomalias que outrora eram achadas em crianças super protegidas, os afetam a maior parte social desde que disponham de um telemóvel inteligente. Então, basicamente, estamos aqui. Pressão social. Até aqui já deu para ver que boa parte dessa pressão nós somos os causadores principais. Concordamos? Nós é que nos colocamos vulneráveis a essa pressão. Nós é que pagamos, inclusive, para sermos treinados a ser frágeis. Você, quando não tem dinheiro para fazer megas, fica transtornado. Pode ter almoço, pode ter tudo. Mas se não tiver dinheiro para comprar megas, o seu mundo muda. Mas só estamos pagando para sermos cada vez mais frágeis. E como é que você espera resistir, lidar com a pressão que os outros impõem, se você mesmo se alistou no treinamento para ser pressionado? Há um vídeo importante que eu vi em que uma professora entra na sala de aula. Ela sabia que sempre há um estudante que atrasa. E quando ela chega, pega numa placa verde e pergunta à classe: qual é a cor dessa placa? E a classe disse uma coisa: verde. Repetiu: qual é a cor dessa placa? A classe disse: verde. Disse: tudo bem, é isso mesmo. Mas assim que entrar alguém aqui e eu perguntar qual é a cor dessa placa, respondam:
vermelha. Então ficou combinado. E de repente entra um Gustavo na sala de aulas, sempre atrasado. E quando entra Gustavo, vai se posicionar na sua carteira. E depois a professora levanta a placa e pergunta: qual é a cor dessa placa? E deixou com que cada indivíduo da sala respondesse. E eu disse: vermelho. Gustavo se assustou, né? Mas é óbvio que isso aqui é verde, não é vermelho. Acho que está para cá. O outro aluno disse cor vermelha. Tem algo errado aqui. O outro, cor vermelha. Então, quando a professora completou toda a classe, voltou só para o Gustavo e disse: qual é a cor dessa placa? Gustavo respondeu profundamente, respirou profundamente, depois disse: cor vermelha. Sabe o que aconteceu com Gustavo? Pressão. Pressão. Ele estava ciente de que a cor era vermelha, mas como a maioria e até o mais inteligente da turma disse que era a cor, aliás, ele estava ciente de que a cor era verde, mas como a maioria, até o mais inteligente, disse que a cor era vermelha, então só faz sentido ser essa cor, porque a maioria diz assim. Agora, a definição que você tem sobre si mesmo é uma definição própria ou criada pela maioria? A forma como você se enxerga hoje, você está se enxergando com próprias lentes ou com lentes emprestadas pela sociedade? Você ainda é capaz de dizer: sou verde, ainda que a maioria diga que você é vermelho? Qual foi a última vez que você manteve um padrão por convicção e não por aceitação? Aí, o homem que temos estudado, o Freud disse uma coisa, o psicanalista, ele acabou dizendo assim: o ser humano vive entre dois desejos, o desejo próprio e o desejo dos outros. Mas para ser honesto convosco, acho que nós, naquilo que é o nosso desejo, talvez só estamos experimentando 7 a 10%. E os 90% são desejos dos outros. Yeah. Com a pressão que existe hoje, em algum momento você casa alguém, não porque desde o princípio queria que fosse aquela pessoa, mas porque é a pessoa que tem aceitação na sua casa. Você relaciona-se com alguém não porque é a pessoa que realmente você admira, mas você está num grupo de amigas que tem um certo perfil para o grupo. E por causa desse perfil que os outros têm para o grupo, você acaba se relacionando com alguém não porque você quer, mas porque as minhas amigas aceitam este amigo. Yeah. Você acaba dizendo: já que são elas que estão falando, acho que a pessoa ideal é essa. Isso acaba criando fragmentação no próprio compromisso e na esfera afetiva. As suas emoções não são genuínas
e nunca serão profundas nessa relação, porque é uma relação por conveniência. Você não precisa me responder, mas talvez você poderia se fazer essa pergunta. Você está nesta relação por escolha própria ou porque os outros pressionaram? Você precisa se fazer essa pergunta. O curso que você fez na faculdade, fez por quê? Porque estava evitando um processo longo. Fez por quê? Porque os teus pais disseram que esse era o curso que seria ideal para ti. Fez por quê? Porque é um curso que dá mais dinheiro. Por que fez esse curso? É uma pergunta que você precisa se fazer continuamente. Porque sem convicção, o comprometimento é fraco. Se não nascer de nós, o nosso compromisso com a coisa será deficiente. E uma coisa interessante nessa questão, queridos, disse o seguinte: se um macaco, por um motivo, desvincular-se dos outros macacos do seu ciclo e ficar isolado, se este macaco vier a descobrir uma nova forma de quebrar maçã, ou uma nova forma de se ambientar com as coisas que estão ao seu redor, se este mesmo macaco voltar ao convívio em que pertencia e encontrar os outros macacos mantendo aqueles padrões anteriores, este macaco não vai implementar um novo padrão por um motivo. Se ele mostrar que descobriu algo novo diante dos outros macacos, ele tem medo de ser excluído. Faz sentido? Yeah. Estou a falar do macaco que saiu do seu ciclo, foi aprender novas regras sozinho e depois volta ao seu ciclo. Ainda que ele saiba que as regras que aprendeu, que os hábitos que desenvolveu são eficazes, não implementa ao voltar ao ciclo. Porque para ele, se eu for implementar uma nova regra, onde já existe regra, corre o risco de ser excluído. E muitos de nós sabemos o que realmente funciona. A razão pela qual nós não fazemos é medo de exclusão. E infelizmente estamos numa era em que aquele que é sujo aponta o limpo e obriga a se sujar para que entre no ambiente. Estamos numa era em que você não é excluído porque você é sujo. Você é excluído porque você está limpo demais para o padrão aceitável. E alguns de nós estamos deixando padrões que são bons. Estamos, a cada dia que passa, nos afundando na lama, só em busca de aceitação. E sabe o que acontece? Você está perdendo autonomia. Você está perdendo identidade. Você está saindo da rota de viver os seus próprios sonhos. Em outras palavras, em algum momento, nós preferimos estar errados acompanhados do que certos isolados. É a única coisa.
Você pode saber que está certo, mas você não quer seguir certo sozinho. Então você acaba se adaptando àquilo que os outros querem, àquilo que os outros falam, àquilo que os outros impõem, porque vale a pena estar errado, mas acompanhar, do que estar certo sozinho. Aí entramos em esquemas de burla, de prostituição, de má postura no serviço, já que o padrão é este, já definiram que esse é o padrão aqui, por que eu entrar com o novo padrão? Você acaba de dizer, vou fazer o que eles fazem, só para que não possam me julgar. Vou fazer aquilo que eles dizem, não porque está certo, mas pelo menos para ter um pouco de aceitação. E você não está sendo ator da sua própria história. Você está sendo um mero telespectador. O cérebro valoriza segurança social mais do que a verdade. Estar isolado ativa sinais de alerta e medo. E muitas das decisões não refletem convicção, mas sim medo de exclusão. Porém, aqui você perde a autenticidade e fragiliza a autonomia. Eu de Canadá termino. Mas eu quero que você reflita um pouco. Estamos num curtíssimo exercício. Pense numa decisão importante que você tomou recentemente. Você pode trazer isso a mim? Uma decisão importante que você tomou recentemente. Pense nisso. Você não precisa falar isso para mim, mas pense nessa decisão importante que você tomou recentemente. Uma decisão que pode mudar o rumo da sua história, dos seus sentimentos, das suas emoções. Pense nessa decisão. Presumo que você já tenha pensado. Agora, pergunte-se a si mesmo: essa decisão tomei porque tenho convicção de que é certa, ou tomei para manter a aceitação? Presumo que também você tenha pensado. Não se preocupe, não vou te obrigar a dizer o que é, a não ser que você ache que deva partilhar isso conosco. Mas pode sentir livre sim para partilhar uma situação que você teve que lidar com a questão da conveniência e não convicção. Agora que você pensou se a decisão foi tomada por convicção ou para manter a aceitação, deixa-me dizer uma coisa: nem toda escolha errada é por ignorância. Muitas escolhas erradas que nós tomamos é por medo de exclusão. Segunda coisa que eu quero que você pense: quais são as coisas ou o que você está fazendo na vida apenas para não decepcionar alguém? Não precisa me responder. Agora, já uma pergunta que vai te provocar um pouco. Continuando assim, quem você será daqui a 5 anos?
a pessoa que você gostaria de ser ou a pessoa que os outros gostariam que você se tornasse? Você tem a resposta para isso. Agora, de acordo com a resposta que você tem, você está confortável com essa pessoa? A pressão social não te impede de escolher. Ela simplesmente escolhe para ti. Ou seja, nós podemos até escolher, mas não somos livres para escolher. Cria confusão. Explica mais. Podemos até escolher, mas não somos livres para escolher. Em outras palavras, só podemos escolher aquilo que nos está proposto como certo pela sociedade. Então aí você não tem liberdade para escolher. Yeah. Você só escolhe, mas não tem a liberdade para escolher. Bem, eu já vinha dando propostas para solucionar este problema à medida que eu palestrava. Mas outras propostas que eu tenho para ti, sei que você sofre também esta pressão, são as seguintes. Identifique que tipo de conflito você está evitando. Se é um conflito social, é medo de rejeição. Se é um conflito interno, medo de se sentir culpado amanhã por não ter feito. Você precisa pensar nisso. E você precisa confrontar o preço da convicção versus o preço da conveniência. O que realmente você ia querer se não fosse pressionado? Se ninguém estivesse a escolher para ti, o que realmente você ia querer viver? Jogar bola, jogar bola. Que tipo de pessoa você gostaria de ser? Yeah. Com quem você desejava se relacionar? Se ninguém te pressionasse. Agora, uma coisa simples. Uma pergunta também. O que te impede de ser aquilo que você gostaria de ser? Pressão social. O que está te impedindo? Queridos, o maior fracasso que nós podemos experimentar na vida não é tentar e falhar, mas é ter sucesso numa coisa que nós não decidimos. Não entendemos. Imagine você entrar numa relação, casar e ser bem sucedido, mas essa relação é uma relação que os outros querem, não que você quer. Yeah. Esse é o maior fracasso. É ter sucesso naquilo que nós não decidimos. Então é hora de nós começar a ser pensantes, agir por convicção e não pela busca de aceitação. É tempo de nós desenvolvermos a autoconsciência. Que eu sou. Para onde eu vou?
o que realmente importa para mim? Será que só porque a maioria não concorda, estou errado? É o momento de sermos um pouco mais críticos. Yeah. Amém. E eu termino por aqui, deixando este momento para alguém que tenha talvez uma questão ou que queira partilhar a sua história de como conseguiu lidar com a pressão social, alguma coisa que você talvez tenha enfrentado e quer trazer isso em forma de encorajamento. Não sei se... Só sabe? Não sei se posso dar essa oportunidade. Se ninguém tiver dúvida, obrigado. A pessoa que está ter dúvida. Primeiro parabenizá-lo, felicitá-lo por esse grande ensino, na verdade. O conhecia, mas não presencialmente, mas pelas redes sociais. Uma amiga minha, irmã também, na Cacereira, ela havia partilhado alguns vídeos, posts seus, mas de facto fiquei impactado com a aula de sapiência que nos deu. Na verdade, são muitas as questões que vêm comigo. Depois dessa toda explanação que trouxe, a questão que surgiu em mim é, na verdade, quem eu sou. Talvez a questão mesmo seria quem de verdade nós somos. Somos parte, ou metade, ou cada parte do que a sociedade ou as pessoas que estão ao nosso redor nos oferecem. Ou, sim, somos parte de cada, cada pedaço do que a sociedade nos oferece, cada pedaço do que os nossos amigos nos oferecem. Será que somos isso? E depois desta resposta, gostaria de saber como é que posso dar um restart de mim mesmo. A palavra, por exemplo, em 1 Coríntios 5,17, a memória de uma pessoa, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas, elas passaram. Mas o que acontece é que mesmo depois de nós nos entregarmos a Cristo, somos influenciados por aquelas pessoas, por aqueles profetas, por evangelistas, por pessoas que nós ou achamos que, de fato, elas têm um sucesso nessa caminhada evangelística. Então, por enquanto, é basicamente isso. Coisas que se calhar não estavam dentro das minhas obrigações e através dessa palestra eu pude ter aqui uma liberdade por dentro, fui liberta, posso assim dizer. Isto porque é algo que já vinha me atormentando por muito tempo. A aceitação fazia com que eu fizesse coisas que não estavam dentro do meu alcance e eu me cobrava por isso. Mas hoje eu percebi que tudo aquilo era por aceitação e eu queria caber dentro de padrões que não me pertenciam. E estou muito aliviada, estou muito feliz por ter feito parte dessa palestra e graças a Deus eu consegui estar aqui. Agora eu posso dizer quem eu sou, quem eu pretendo ser, coisas que eu não sabia e onde eu quero chegar. Mas o que causou na minha
meia fraqueza. Então, o que eu gostava era de ter uma pequena explanação de qual é que pode ser o meu maior intuito em momentos destes, né? Em que eu sinto aquela fraqueza, porque foi uma guerra, foi uma escolha minha. Mais tarde houveram aquelas críticas, porque foi uma escolha errada, não é? Mas consegui superar isso. Mas há aqueles momentos em que entramos em pequena convalência de fraqueza. Então, o que eu gostava era ter um impulso. Como fazer naqueles momentos para voltar a buscar aquele sucesso que tive lá no passado como conforto para poder superar. Obrigado. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvo a Deus por esta oportunidade, por esta convenção e pela excelente palavra de ensinamento que nós estamos a ter esta manhã, em espírito de comunhão e de aprendizagem. Aproveitar esta oportunidade também para vos dizer o seguinte: entendo perfeitamente que existem contextos diferentes para todos nós. Nós aqui estamos assim um pouco de uma forma meio que heterogênea. Quem tem uma juventude que é dos 2000, mas também provavelmente tem pessoas que são da década de 80 e um pouco mais para trás. E eu quero acreditar que as expressões, sejam de que natureza forem, podem variar em função dos contextos. Amém? Amém. Acredito que a maior parte de nós pode ser que a forma de manifestação da pressão possa decorrer, por exemplo, da exposição que nós temos nas redes sociais, conforme o Waz estava aqui a colocar muito bem. Mas existem outros contextos, né, diferentes, outras formas de pressão social. Então eu queria só compartilhar isto. Enquanto eu, provavelmente no meu segundo ano de faculdade, alguns anos atrás, eu desenvolvi um quadro de ansiedade, de tal maneira que chegou uma fase em que eu tinha que sair da sala nas sessões. Em cada 30 minutos eu precisava sair para ir ao banheiro. Naquele momento, naqueles anos, eu não tinha um entendimento bastante para perceber de que o meu quadro depressivo e de ansiedade estava relacionado a alguma forma de pressão que eu tinha. Conforme eu estava a dizer, os contextos eles podem definir a forma de manifestação das pressões. A minha pressão naquele momento era de eu me constituir uma resposta para a minha família. Ou seja, eu sentia que eu estava a demorar ser um benefício para a minha família. Eu estava a demorar ser um provedor para a minha mãe, para os meus irmãos que estavam em situações de privações. Eu estava a sentir que eu estava a ser um encargo no lugar de ser uma bênção. Então, acredito que também você pode passar por uma situação de gênero, em que você tem sobre si esse peso de querer ser uma resposta num determinado contexto, no seio da sua família ou algo de gênero, e pode desenvolver muito até acima daquilo que nós podemos pensar, desenvolver doenças de diversas espécies, por aí em diante. Hoje em dia, infelizmente, por força dessa nossa vulnerabilidade ou fragilidade ou incapacidade de gerir as pressões,
Muitos jovens estão a suicidar-se, por exemplo. Alô? Então, esse despertar que o Wise traz nesta manhã, para mim, vem num tempo próprio. Mas uma coisa, já terminando, uma coisa que me fez não decidir pelo suicídio foi a ideia de ter um propósito. Amém? Amém. Eu acredito que quando nós temos um propósito, as pressões, elas verbam ante o nosso propósito de vida. Quando nós somos orientados por um propósito, por mais que a pressão ela venha para nós, acreditamos que nós podemos avançar e alcançar o nosso destino. Mas quando não estamos desprovidos de uma visão, de um propósito, de um fim, a primeira pressão que for emergir, ela pode nos derrubar. O livro de Provérbios 29, 18 diz que o povo que não tem visão faz o quê? Perece. Então, a palavra que eu poderia deixar como contributo é no sentido de nós sermos uma geração de propósitos. Amém? Graças a Deus. Muita paz a todos. Agradecer ao palestrante pelo ensinamento. Foi um momento de grande valia. Aprendi bastante. Quem me dera se a sala tivesse mais cheia de algumas pessoas, alguns jovens. Eu acredito que poderia acrescentar alguma coisa, visto que estamos num período em que o nível de suicídio tem se elevado bastante devido a algumas pessoas que têm se deixado levar pela pressa, muitos têm entrado no jogo de azar, querem obter dinheiro de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida, isso devido à pressão em que nós temos tido, porque queremos, em algum momento, esbanjar nas redes sociais, queremos mostrar aos nossos irmãos que nós conseguimos, mas de uma forma errada, e tem causado muita frustração na vida de muitos jovens. Então, meus parabéns ao palestrante. Vou pedir que depois me faculte o seu nome lá nas redes sociais para que eu possa seguir e aprender mais e mais. Amém. Bom, a minha dúvida, num dos últimos pontos, o palestrante citou aqui uma frase que dizia o seguinte, que era ter sucesso naquilo que nós não decidimos. E eu queria saber, né, no caso das nossas igrejas, não é? Muitas das vezes nós somos colocados em algumas áreas para trabalharmos com os nossos líderes e em algum momento acabamos obtendo sucesso, mas talvez são áreas em que nós não nos sentimos confortáveis, mas obtemos sucesso. Mas estamos lá porque acreditamos que tudo aquilo que vem ou advém dos nossos líderes é a revelação de Deus. E muitas das vezes nós não temos como entrar em contradição, não temos como dar opiniões diferentes. É aquilo que o palestrante já dizia lá no início, que muitas das vezes não temos espaço para confrontar os nossos líderes, não temos espaço para confrontar o ser humano, porque nós já sabemos que as nossas mentes não foram feitas, não estão preparadas para receber uma opinião contraditória, né? Então, essa é a minha questão, como lidar numa situação de ter sucesso numa área em que o seu líder é que me colocou, mas não é a área que gosta que eu me sinta confortável a trabalhar no ramo da igreja. Muito obrigado. Já eu que estou é para eu me filmar também.
brincadeira. Eu tenho umas 2 perguntas simples. Na fase em que nós, por exemplo, estamos de escolher uma carreira, não temos muito conhecimento em relação a que carreira escolher. Acredito que não é mal pedir aos mais instruídos ou que já passaram por essa carreira, temos alguma afeição nela. Como pedimos conselho, nos instruem, escolhe essa carreira por isso e mais outros motivos. Como distinguir que essa escolha não foi somente baseada na influência do mais velho? Você está ali para me instruir, às vezes não é para me desviar, é para me, eu que ainda não sou mais conhecido de alguma coisa, é para me instruir. Como determinar que escolhi por mim mesmo e só tive mais bases ou só escolhi por uma certa influência? Essa seria a primeira pergunta. A segunda, como resolver uma situação em que, por exemplo, num trajeto da tua vida, eu, por exemplo, meu objetivo principal era ser como profissão, um atleta profissional, como sustento, como tudo. Acabei sendo um bocadinho até um atleta profissional na fase de júniores, sobre a questão da pressão financeira, como não me dava muita recompensa. Acabei sendo profissional no futebol há algum tempo, mas não dava tão recompensa financeira. Então, por essa pressão, acabei trocando numa área que deu um bocadinho mais sustento, mas já estou envolvido nessa área, mas ainda sinto até hoje, mas já estou, não sei se nesse tipo de situação à volta, limite da idade, como resolver como resolver esse tipo de situação. Mais alguém? Não. Temos questões colocadas. Talvez não responda a algumas questões por razões práticas. Aquilo que eu disse, automatismo cerebral ou atalhos, é fácil eu digo ser ou é porque você está vivendo como uma referência neste momento e você não julgar isso. Tem elementos aqui de ordem eclesiástica e não acho que, ainda que eu tenha a resposta, eu acho que não poderei dar, porque é baseado em minha opinião, mas você pode levar isso como se fosse uma regra e encontrar a doutrina, talvez, de onde você está. Então, pelo menos nessas questões aí, eu não poderei deixar aqui uma opinião assim, uma opinião a respeito. Entretanto, eu percebi uma coisa à medida em que vocês faziam essas questões. Vocês têm algumas metas ou alguns resultados que pretendem alcançar. O que eu quero que vocês entendam é que ninguém vence simplesmente por ter metas na vida. Tanto os perdedores quanto os vencedores, maior parte das vezes, têm mesmas metas. O que acontece é uma questão muito simples. Pessoas estabelecem metas, mas não dão atenção a duas coisas importantes: identidade e sistemas. O que é identidade? Aquilo que eu sou, se não der ouvido aos outros.
aquilo que eu me sinto, não porque os outros falaram, isso tudo estou a falar na esfera emocional. Okay? Você pode ter suas respostas filosóficas, bíblicas, entendo. Estou a falar na esfera emocional. É aquilo que eu sou quando silencio as vozes externas. Isso é identidade. É uma visão que nasce de mim e não por conta de paradigma social. Porque nós estamos diante de uma sociedade em que já construiu paradigmas. E no nosso contexto, paradigma não é como as coisas realmente elas são, mas é como você é condicionado a olhar para as coisas. Ou seja, você pode ter uma concepção de alguma coisa, não porque essa concepção seja tua, mas porque a sociedade te induziu a ter aquela concepção. Então, é preciso, em primeiro lugar, ter essa questão de identidade, observar a identidade. E na identidade nós envolvemos algo que chamamos de autoconsciência. E como o nome diz, auto é aquilo que eu penso de mim mesmo sem depender das vozes externas. É a visão que eu carrego sem que alguém tenha plantado isso em mim. Outras pessoas até podem inspirar, isso não é mau, mas é aquilo que eu acredito que eu tenho que fazer. Então temos que desenvolver a autoconsciência. E quando saímos da questão da identidade, entramos no mundo dos sistemas. O que são sistemas? São todos os processos que tornam metas alcançáveis. Ok. Se eu, por exemplo, chegar na minha casa hoje, encontrar a casa bagunçada, decidir limpar a casa, estará limpa hoje. Mas se eu não mudar do sistema, amanhã também encontrarei a casa suja. Onde que muita gente falha? Quer alcançar metas sem mudar sistemas. E as metas são temporárias. O que eu tenho que fazer é começar a avaliar os meus sistemas. Deixa-me explicar isso. Se eu for, por exemplo, um treinador de uma equipe de futebol, é claro que a nossa meta sempre é ganhar. Mas se eu falhar nos sistemas, que são todos os processos que possibilitam a vitória, não vou ganhar. Aí não perco por falta de metas, perco por falta de sistema. E qual seria o sistema? A maneira como eu seleciono os jogadores, eu treino a eles, eu motivo a eles, são sistemas. Voltando para o exemplo que eu dei de encontrar a casa bagunçada, a primeira coisa que eu devo me perguntar é o que fez com que a casa ficasse bagunçada. Se o meu objetivo for de manter sempre a casa limpa, eu tenho que me perguntar o que faz com que a casa seja bagunçada. Eu tenho que começar a pensar, quando eu volto do trabalho, qual é o primeiro lugar onde eu sento? O que eu deixo lá? Porque às vezes você volta, está cansado, chega no sofá, está a tirar posse. É o primeiro processo da bagunça. Agora, você não vai manter a casa arrumada por causa de metas. Você vai manter a casa arrumada se identificar os sistemas. Eu tenho que saber qual é o gatilho que ativou a minha condição. Aqui já falava de alguns gatilhos que eu apresentei das redes sociais, que acabam ativando esta nossa condição. Você já está sendo treinado para isso. E não só, você está pagando para ser assim. Não sei se você consegue entender isso aí. Agora, uma pergunta que
veio dessa paralisia, como é que eu posso tomar decisões sem estar no modo automático. Na realidade, a partir do momento em que entra no modo automático, você não está decidindo. A palavra decidir significa cortar e jogar fora. Toda decisão é evidenciada por alguma coisa que você descartou. Voz, hábitos, pensamentos e mais. Agora, uma decisão genuína requer sempre cortar alguma coisa. Mas temos também uma coisa que chamamos de mesa redonda. Eu quero que vocês prestem atenção nessa mesa redonda, que é um exercício que você tem que fazer a cada dia que passa. Em que consiste a mesa redonda? É decidir, duvidar, criticar e decidir. Duvidar, nós sabemos que é o princípio fundamental da filosofia. Criticar é o princípio da sabedoria na psicologia. E decidir é o princípio da sabedoria nos recursos humanos. A minha questão é: quantas vezes você critica antes de engolir? Quantas vezes você duvida do sentimento de inferioridade, de exclusão, de inutilidade, antes que você deixe isso fazer parte de ti? Agora, temos que montar esta mesa a cada dia que passa. O pensamento que quer me deixar para baixo, a voz que eu disse eu não consigo, a voz que disse eu mereço estar ali, tudo bem, é muito importante, mas eu tenho que montar o meu DCD, ativar a dúvida, ativar a crítica e ativar a decisão. E o que acontece com a maior parte de nós é que não construímos essa mesa redonda. Não duvidamos só porque está acontecer é próprio, deveria acontecer mesmo comigo. Eu já sabia, tinha que ser mesmo eu. Não criticamos. Será que realmente isto me define? Será que se eu for excluído, perco o meu valor ou ganho a minha identidade? Agora, muitas vezes nós estamos perdendo algo muito importante: a capacidade de sermos autênticos. Esse é o desafio que eu e você precisamos ter. Sermos, levarmos uma vida de autenticidade. Porque às vezes as decisões que são tomadas ou que são expostas pelos outros não vão de acordo com a sua identidade. E você vive um conflito constante, seja interno, por causa do vazio, porque você não está sendo o que realmente deveria ser, e vive também um conflito externo. Então temos que voltar a sermos autênticos. E volto a dizer, a questão de autenticidade é quem você é, como você se sente se você silenciar as vozes externas. Como é que você se define? Agora, tem uma questão que falava de sentir-se em algum momento vazio, em algum momento sente-se bem. Agora, deixa-me dizer uma coisa em relação à solidão, como nós definimos a solidão na inteligência emocional. A solidão não é a ausência dos outros, mas é a ausência de si mesmo. A solidão é a prova de que você parou de fazer a autoapreciação e não de que os outros pararam de te apreciar. Agora, precisa se perguntar: será que não perdi a capacidade de apreciar a mim mesmo? Temos dito uma coisa, que todo ser humano precisa ser um belo ímpar para que possa formar um bom par.
E isso começa com o auto-namoro, auto-apreciação. Então, todas as vezes que sai alguém e você sente-se vazio, na realidade não é por causa da ausência desse alguém, é por causa da ausência de si mesmo. A solidão é a prova de que você não curte a si mesmo. Agora, como eu dizia, existem questões que são eclesiásticas que neste momento eu não posso deixar aqui a minha opinião a respeito, a não ser que alguém do outro lado tenha autoridade em certas matérias aqui, né? Tenha autoridade em certas matérias aqui, a não ser que alguém queira ajudar. Neste momento, eu só estou me posicionando como psicoterapeuta, como especialista em inteligência emocional, sem querer entrar muito nos assuntos eclesiásticos. Agora, havendo alguém que queira ajudar nessa questão, o meu amado estava a falar em exercer uma função na igreja, mas ele não sente que a função não está à vontade com aquilo que está exercendo. É uma pergunta, não estou a dizer que ele está falando precisamente de é uma só questão, né? De você fazer alguma coisa só porque a liderança disse que você tinha que fazer. É claro, eu volto a repetir, eu tinha opinião a respeito disso. Alguns princípios bíblicos para isso, mas não vou responder na posição em que eu me encontro agora. Sim. Bem, talvez olhando para a questão eclesiástica, em que o nosso amado colocou, estive a ler um dos livros do Bishop Gagi, em que o título é Os Outros. Então, uma das coisas que eu percebi na explicação dele é que, na verdade, quando nós nos convertemos a Cristo, geralmente o amor que nós mostramos, o verdadeiro amor nós mostramos fazer com que as outras pessoas sejam felizes. Mesmo que em algum momento isso signifique algum sacrifício da nossa parte. Por exemplo, se o amado ele está a desempenhar uma certa função, vamos lá supor uma função evangelística, que essa função faz com que na igreja, muitas pessoas que estão lá no mundo consigam entrar, consigam conhecer a Cristo, consigam achar a felicidade, encontrarem-se consigo mesmo. É um sacrifício por amor a Cristo, ou seja, é pensar pelos outros que o autor diz que quando nós nos convertemos, geralmente já não vivemos para nós, mas sim vivemos para as outras pessoas. Jesus Cristo, por exemplo, em Getsemane, ele não queria, em algum momento da vida, ele não queria ir à cruz. É por isso que ele pedia com o Pai que irá se aplicasse, mas ele dizia que seja feita a sua vontade. E a vontade do Pai é que ele possa alcance se sacrificando por muitos de nós. Mesmo ele não querendo que se sacrificar. Então, o autor Bishop Gagi, ele ensina mais ou menos isso. Quando nos convertemos, geralmente já não vivemos para nós, mas para os outros. Obrigado. Amém. Eu vou dar uma opinião, aliás, um comentário, acredito que sua experiência viva, uma dado ideia com o irmão aqui. Talvez contextualizar o que eu estava dizendo, não sei se percebi, não é uma questão de negar a si ou aquilo que são negar a si por causa do propósito da igreja. É uma questão que a liderança acha que deve fazer aquilo. Ok, depois de comentar com o irmão, fiquei um pouco perdido.
mas cada caso é um caso, cada caso é um caso. Eu formei como informático, tinha outras ambições, tanto que ontem na abertura da conferência falei que em nenhum momento já me vi como pastor. E depois de sair fui para uma escola missionária, fui formado como evangelista. E eu estava traçando o meu caminho, eu tinha o meu plano, o meu propósito, mas eu estou só com uma liderança, e depois a liderança notou que havia uma necessidade dentro da casa, e que aquela necessidade precisava de certos requisitos, em que aqueles requisitos provavelmente eu podia preencher. E aí entra uma outra parte, que é a obediência. O fato de eu ter aceito a missão não anulou aquilo que é o meu propósito de vida. Vocês estão juntos? Não anulou aquilo que é o meu propósito de vida. Não anulou aquilo que é o meu chamado como evangelista. Então, houve uma necessidade de eu adaptar aquilo que é a missão que a liderança confiou com aquilo que é o propósito de vida que Deus deu-me. E às vezes não vamos perceber. Primeiro, segundo ano, eu para perceber, deve passar 2, 3 anos. Depois de um tempo, fui percebendo, parece bem, eu fui chamado para isso. Mas cada caso é um caso. E talvez vou deixar, vou pôr mais, como que disse, água. Lenha na fogueira. Vou pôr mais petróleo no lume, vou deixar o pastor para esclarecer um pouco como funciona isso. como lá tem uma classe eclesiástica melhor, para explicar como é que funciona isso. É que eu tenho minhas ambições, tenho meu foco. Eu tive, não quero citar nome, tive situações aqui de 2 pessoas disseram para o pastor, nós isto aqui, mas eu tive a minha maneira de perceber, é que mesmo assim não anulou a missão dos irmãos que não aceitaram uma certa imposição naquele momento, mas mesmo assim não deixaram de servir como nós pretendíamos que eles servissem. Ser convidado para tomar ou estar na liderança ou certas funções e eu até recusar. Mas por que eu recusei? Eu penso que eu vou falar de dois elementos, há 2 aspectos aqui, provavelmente até mais, mas um dos aspectos está associado ao fato de que, por exemplo, a igreja solicita-lhe para assumir alguma responsabilidade na igreja, seja qual for, mas você não se sente confortável por vários motivos, ou se sente incapaz, ou acha que não tem, não é o seu chamado, ou acha que não tens as competências ou as habilidades para fazer aquilo para o qual está a ser solicitado. Mas é algo interessante, meus queridos, nós percebemos, tem a ver com aquilo que são os caminhos de Deus. Porque dependendo dos estágios da vida em que nós estivemos no nosso relacionamento com Deus, se nós estamos numa fase de crescimento, existe um fosso aí, numa distância, em percebermos o que é que realmente Deus está querendo de nós, onde Deus quer nos colocar. Por vezes nós não sabemos ainda. Mas todos nós temos algum plano. Muitos, boa parte de nós, temos algum plano, alguma ideia daquilo que queremos fazer. Mas depois chega Deus, interrompe e diz, olha, eu quero que você comece aqui. E vai ser por vezes, ou quase parte das vezes, pela liderança da igreja que vai dizer, olha, vem e faça essa função. E tu pensa, mas isso não tem nada a ver com aquilo que eu estou a planear. E aí é onde entra esse choque. Eu tenho este desejo, quero fazer isso, mas estou a ser solicitado para fazer algo diferente. Agora é aqui onde entra aquela questão da sensibilidade espiritual e de tu poderes também buscar de Deus o que é que devo fazer. Lembre-se que a liderança espiritual também muitas vezes, quando a liderança espiritual diz esta que é a pessoa, essa pessoa certa, eles têm capacidade de enxergar algo que você não tem capacidade de enxergar nesse momento.
E esse aqui é o grande dilema, porque nós pensamos que sabemos tudo quando estamos cheios dos nossos planos. Mas Deus colocou alguém para a sua liderança, ou para lhe liderar, que é essa pessoa que vai lhe orientar. Nós sabemos tudo, mas por vezes pensamos que eu sei melhor do que o pastor, do que a liderança, a vida é minha, eu sei o que eu quero. Mas Deus já colocou ele, e o homem de Deus na casa sabe que, olha, já mostrou, aquele irmão tem um potencial para isso, ele consegue chegar por causa da graça que Deus lhe deu. Esta é a dimensão espiritual da coisa, irmãos. E esta que é a dimensão que transcende a dimensão psicológica, que transcende a dimensão intelectual, porque muitas vezes quando nós estamos distantes da dimensão espiritual, é tudo intelectual muitas vezes. É nesse âmbito que nós determinamos aquilo que são as nossas escolhas e decisões. Então, é por aí que eu penso que a experiência que o pastor Calixto acabou de partilhar encaixa-se nisso.